último mês de aula em design de moda, em tecnologia e materiais têxteis. Bom, o objetivo era criar um book têxtil para a gente ter repertório e entender como são os processos. E as últimas aulas foram bem focadas em fazer pesquisa para que a gente pudesse usar no nosso uniforme e também fazer uma série de avaliações, como por exemplo essa prova aqui, que a gente tinha que criar propostas de design para diferentes tipos de tecido e justificar a nossa resposta. Peguem o que vocês têm e pensem o que vocês podem criar para esse segmento a partir do que vocês têm aí. É como se aqui fosse o mostruário dos tecidos que eles têm lá dentro do estoque deles. E eles falaram, ó, preciso que você crie uma peça para esse segmento, tá? Justifiquem. Importante é a justificativa. O meu book têxtil ficou assim dentro do meu próprio caderno, com uma amostra e o glossário de tecido. E para celebrar o ano, a gente fez uma festa fantasia de Halloween. E essa foi a fantasia da galera. Você conseguiu identificar a minha? E a última avaliação que a gente realizou foi uma das minhas favoritas, que tinha como objetivo que a gente agora usasse do nosso conhecimento sobre diferentes tipos de tecido para criar uma peça no mini molde inspirado em um inseto que foi sorteado para a gente pela professora. Eu e a Pri, a gente acabou pegando um louva-a-Deus e o nosso objetivo era fazer uma roupa de festa mais conceitual. Então, olhando a nossa referência, a gente decidiu criar uma trama com diferentes tecidos para fazer essa parte do busto. Justamente porque na nossa referência, quando a gente buscou imagens do louva-a-Deus, ele tem essa característica de camuflagem, assim, quase como se ele fosse também uma folha dentro dessa natureza. Então essas linhas mais finas, assim, elas representam essas partes do corpo do animal, como, por exemplo, as perninhas, os bracinhos. E a gente fez uma saia com um formato de cauda mesmo, para representar essa parte do abdômen. E adicionamos um laço atrás também, porque achamos que fica interessante a textura e também pensar nessa coisa da asa, quando ele abre para voar. E ficou assim o resultado. Eu falei que era bem conceitual. O que vocês acharam? Fez sentido? E assim foi ficando dos meus colegas. E depois que todo mundo terminou, a gente teve que apresentar para a turma. E a nossa nota foi 9. O que vocês acharam? E também a parte de cima dele é mais larga do que a parte de baixo e lembra muito o formato do corset do corpo da mulher mesmo. Então a gente trouxe ele aqui numa modelagem mais curta também, para lembrar ali aquele formatinho dele. Na matéria de jornada, o nosso foco é desenvolver uma pesquisa com a empresa parceira que vem com algum problema que é pra gente solucionar. Nesse caso, nesse semestre, foi desenvolver os uniformes para os funcionários da Bosch. E a ideia, na verdade, é que todas as matérias estejam alinhadas para desenvolver um produto. Então, teoricamente, na modelagem, a gente vai aprender a fazer os moldes que a gente precisa para fazer os uniformes. No material têxtil, a gente vai pesquisar materiais que são mais da linha workwear. Na história da moda também, como eu já mostrei, a gente estuda um pouco sobre a roupa como identidade, a roupa também como que ela se torna uniforme. E em design de superfície, o nosso objetivo era criar uma estampa pensada para a Bosch como um produto adicional, um produto do clube, que eles chamam. E são produtos da marca Bosch que são comercializados para os funcionários dentro da fábrica. E essa foi a estampa que eu desenvolvi, que ele estava inspirada no nosso mood board, que era bem Bauhaus. Então eu criei o lettering da Bosch com formas geométricas e criei esse padrão. E o resto das aulas foram para desenvolver tanto o uniforme, né, para criar o desenho no Corel, quanto para desenvolver a estampa. E é assim que ficou o nosso portfólio. A nossa equipe desenvolveu os uniformes pensando na igualdade de gênero, por exemplo, então não tem nenhuma diferença entre o uniforme esteticamente falando, seria o mesmo uniforme para todos. Além disso, a gente também tinha o objetivo de fazer um uniforme que incluísse em PCDs. Então a nossa calça, por exemplo, ela foi desenvolvida com essas faixas para que uma pessoa que é cadeirante consiga se mover na cadeira com mais autonomia. Então pode usar essas faixas tanto em cima quanto embaixo para puxar a perna e colocar na cadeira. Os bolsos, eles também são mais profundos, então se a pessoa for cadeirante, ela vai conseguir usar esse bolso. As camisetas e as camisas com manga raglan, que dá um pouco mais de flexibilidade e conforto. Acabamentos com zíper e com duplo cursor, então se a pessoa não tiver um membro superior esquerdo, direito, ou se tiver alguma restrição de mobilidade, ela vai ainda assim conseguir colocar essa peça com mais facilidade. Enfim, foram esses detalhes que a gente foi desenvolvendo. Vocês gostaram? Depois que a gente estava tudo encaminhado, a gente foi fazer mais uma visita até a fábrica para mostrar para os funcionários e aproveitar o feedback deles para fazer as alterações finais nas peças.
Eu gravando aqui a ilegalidade. E acho que essa foi a parte mais legal de todo o semestre dentro da jornada, que foi trabalhar com o próprio público da Bosch. Porque honestamente eu detestei todo o resto. Achei que foi super desorganizado, eu sei que acho que a gente dependia da empresa pra fazer muitas coisas, mas enfim, nem vou focar muito na parte ruim, o importante é que foi concluído. Um elástico só na lateral, assim, pra poder ajustar melhor a cintura, né, das outras pessoas. E ela não ficaria sobrando aqui nas costas, né, as costas seriam o caso normal, o resto, né. Olá! Muito legal! Escrever tá ganhando, essa daqui também gostaram bastante. Ela tá essa com foi, 3 votos. Mas aí falaram uma observação importante dos bombeiros, pra eles usam vermelho. Sim, talvez esse é para os funcionários em geral, esse para os bombeiros. Poderia ser. Tem o velcro, né? Tem vários velcros. Aí ela tem o zíper. Aí por dentro dessa daqui tem mais uma jaqueta. E depois desse dia a gente teve mais uma semana para finalizar tudo, fazer as mudanças que fossem necessário. Tivemos uma pré-banca que a gente apresenta o trabalho para a professora e ela já dá uma nota. E aí veio o dia da apresentação final. Trocando ideias, os alunos estudaram público-alvo, cartela de cores, cartela de tecidos, possíveis aviamentos de suas funções e também um mix de produtos que seria útil para aquele colaborador da Bosch. Cada equipe criou um painel inspiracional e começou a criação dos desenhos. Os desenhos foram feitos inicialmente de forma individual e depois em formato colaborativo em equipe, como funcionam na indústria da moda. Na Bosch, chamamos esse momento de User Experience, em que os estudantes puderam... E esse foi o dia da apresentação, que eu acabei não gravando muito. Mas a gente apresenta o trabalho para a equipe, com o diretor, RH, alguns funcionários, e falaram pra gente que uma equipe ia ser selecionada para realmente desenvolver os uniformes em 2025. Isso tudo baseado nos valores, além do design, claro, né? Para fechar o ano letivo, ainda tive a oportunidade de desfilar para os formandos desse ano. Então, no último semestre, a jornada deles é desenvolver uma marca própria. E aí, a Virgínia me convidou para desfilar para a marca dela, que é a Retranse. E convido vocês a conhecer um pouco mais, porque olha este look. Enfim, foi assim que acabou o ano letivo de 2024. E agora eu vou ser veterana. Obrigada por assistir até aqui, me acompanhar. E se te interessa, não esquece de curtir o vídeo, porque é assim que eu vejo a métrica de se eu continuo ou não, porque dá muito trabalho fazer isso. E de me seguir pra ver o que eu vou fazer na minha vez de fazer uma marca pessoal. E é isso. Beijos!